Imagine por um momento que você está em uma colina na Galileia há mais de 2000 anos. O sol brilha sobre a grama verde, uma brisa suave acaricia seu rosto, e diante de você está um homem que está prestes a mudar o mundo com suas palavras. Este homem não é um político poderoso, nem um famoso filósofo. Ele é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que está prestes a pronunciar o discurso mais revolucionário da história, o Sermão da Montanha. Mas o que há de especial neste sermão? Porque após 2 milênios ainda falamos sobre ele. Irmãos, preparem-se para uma jornada que mudará sua perspectiva para sempre. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos ensinamentos mais impactantes que o mundo já conheceu. Ensinamentos que desafiaram impérios, transformaram corações e continuam sendo tão relevantes hoje quanto no dia em que foram pronunciados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Com estas palavras, Jesus começou a virar o mundo de cabeça para baixo. O que realmente significa ser pobre de espírito? A resposta vai surpreender você e fazer com que questione tudo o que acreditava saber sobre sucesso e felicidade. Agora, você pode estar pensando, tudo bem, parece interessante, mas por que eu deveria me importar com um sermão pronunciado há 2000 anos? É uma pergunta válida. Então, permita-me explicar por que o Sermão da Montanha não é apenas um velho discurso, mas uma revolução que continua viva hoje. Imagine por um momento um mundo onde o perdão substitui a vingança, onde a compaixão triunfa sobre o egoísmo, onde o amor vence o ódio. Parece um sonho impossível, certo? Bem, esse é exatamente o tipo de mundo que Jesus estava propondo no Sermão da Montanha. E ele não apenas o propôs, mas nos deu as ferramentas para torná-lo realidade. Em um mundo dilacerado por conflitos, divisões e ódio, os ensinamentos do Sermão da Montanha oferecem uma alternativa radical, uma forma de viver que pode curar relações quebradas, trazer paz a situações aparentemente sem esperança e transformar comunidades inteiras. Não estamos falando de teorias abstratas, mas de princípios práticos que mudaram milhões de vidas ao longo da história. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao que é mal. Com essas palavras, Jesus não estava apenas ensinando, ele estava desafiando todo o sistema de valores de seu tempo e do nosso. Ele estava propondo uma forma completamente nova de nos relacionarmos uns com os outros e com o próprio Deus. Vamos mergulhar no coração do Sermão da Montanha. Tudo começa em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Imagine a cena, uma multidão diversa, ansiosa para ouvir, e Jesus sentado como um mestre, prestes a compartilhar verdades que abalaram o mundo. O sermão começa com as bem-aventuranças, uma série de declarações que começam com bem-aventurados ou felizes. Mas não se deixe enganar. Estas não são simples frases motivacionais. Elas são uma redefinição radical do que significa ser verdadeiramente abençoado ou feliz. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Espera, o quê? Pobres de espírito? Isso vai contra tudo o que o mundo nos diz sobre sucesso e felicidade. Não se trata de ser materialmente pobre, mas de reconhecer nossa necessidade espiritual. É admitir que não temos todas as respostas, que precisamos de Deus. É o primeiro passo para experimentar o reino dos céus, não em um futuro distante, mas aqui e agora. Jesus continua: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Em um mundo que nos diz que devemos ser felizes o tempo todo, que devemos superar rapidamente nossas perdas, Jesus valida a dor. Ele nos diz que está tudo bem chorar, que o luto faz parte da vida, e promete consolo. Não é um convite ao pessimismo,
mas um reconhecimento de que a dor faz parte da experiência humana e que Deus está conosco em nosso sofrimento. Continuamos avançando nas bem-aventuranças e encontramos esta joia: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Espere um momento. Os mansos herdarão a terra? Em um mundo que celebra os agressivos e os que se impõem, isso soa como uma loucura, mas Jesus está desafiando diretamente a mentalidade do mais forte sobrevive. A mansidão não é fraqueza, meus irmãos, é força sob controle, é a capacidade de responder com amor, mesmo quando somos tratados injustamente. É ter o poder de revidar, mas escolher não fazer isso. É como um cavalo poderoso que foi domado, toda aquela força e poder, mas sob controle. E depois vem esta: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus 5:6. Jesus não está falando de um desejo casual de que as coisas melhorem. Ele está falando de um anseio profundo, como a fome e sede físicas. É um chamado à ação. Não basta desejar que as coisas mudem. Devemos agir para que a justiça prevaleça. Trabalhar ativamente por um mundo mais justo. Mas Jesus não para por aí. Ele diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Em um mundo que muitas vezes clama por vingança, que se deleita em ver os poderosos caírem, Jesus nos convida a escolher a compaixão. A misericórdia não é apenas um sentimento, é uma ação. É escolher perdoar quando temos todo o direito de guardar rancor. E aqui vem uma das minhas favoritas: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Isso vai além das aparências externas. Jesus está falando de integridade, de ser a mesma pessoa em público e em privado. É um chamado à autenticidade em um mundo de máscaras e pretensões. Avançando no Sermão da Montanha, chegamos a um dos ensinamentos mais desafiadores de Jesus. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao que é mau, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 5:38-39. Uau! Espera um momento. Jesus está dizendo que devemos ser fracos e deixar que as pessoas nos pisoteiem? De forma alguma. O que Jesus está propondo aqui é nada menos que uma revolução nas relações humanas. Na cultura daquela época e na nossa, a vingança era e é a norma. Se alguém te faz mal, espera-se que retribua, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus diz: parem aí, há uma maneira melhor. Oferecer a outra face não significa ser um capacho, significa recusar-se a devolver o mal com o mal. Significa romper o ciclo de violência e vingança. É uma forma de dizer: seu ato de violência termina comigo, eu não o perpetuarei. Mas Jesus vai ainda mais longe. Ele diz: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5:44. Este é talvez o mandamento mais radical de todos. Vai contra cada instinto natural que temos. Amar nossos inimigos, abençoar os que nos amaldiçoam. Jesus está falando sério? Sim, ele está. E ele explica por que devemos fazer isso. Para que sejais filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Mateus 5:45. Agora, vamos adentrar em outra seção fascinante do Sermão da Montanha. Jesus aborda algo que todos fazemos: julgar os outros. Ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7:1. À primeira vista, isso pode parecer um convite a não ter padrões morais, mas não é isso que Jesus está dizendo. De forma alguma. Ele está advertindo contra o julgamento hipócrita e arrogante. Jesus ilustra isso com uma imagem hilária. Por que vês o cisco que está no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Mateus 7:3.
Imagine por um momento alguém com um enorme tronco saindo do olho, inclinando-se para tirar uma pequena lasca do olho de outra pessoa. É absurdo, e essa é exatamente a ideia. Jesus está usando o meio humor para fazer um ponto poderoso. Não se trata de nunca ver as falhas dos outros. Trata-se de começar examinando nossos próprios corações primeiro. Trata-se de abordar os outros com humildade e compaixão, não com uma atitude de superioridade moral. Jesus continua com um de seus ensinamentos mais conhecidos. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Esta é a famosa regra de ouro, e é revolucionária em sua simplicidade. Não diz, não faça aos outros o que não quer que façam a você, o que é mais fácil, porque só exige que não façamos coisas ruins. Em vez disso, nos desafia a tomar a iniciativa de fazer o bem. É um convite à empatia ativa, a nos colocarmos no lugar do outro e perguntarmos: como eu gostaria de ser tratado nesta situação? E então, agir de acordo. Avancemos agora para uma sessão do Sermão da Montanha, que toca em um tema que todos enfrentamos: a ansiedade. Jesus diz: portanto vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus 6,25. Agora, antes que você pense que Jesus está promovendo a irresponsabilidade, permita-me explicar. Jesus não está dizendo que não devemos planejar ou trabalhar. Ele está abordando a ansiedade paralisante que pode consumir nossas vidas. Ele usa exemplos lindos da natureza para ilustrar seu ponto. Observai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Mateus 6,26. E depois: e quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Considerai os lírios do campo, como crescem. Não trabalham, nem fiam. Contudo, eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Mateus 6,28-29. Jesus não está promovendo a passividade. Ele está nos convidando a confiar em um Pai amoroso, que se preocupa conosco ainda mais do que com as aves e as flores. Ele está desafiando nossa tendência a pensar que tudo depende de nós. E então vem o golpe mestre: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Esta é uma mudança radical de prioridades. Jesus está nos dizendo: coloque Deus em primeiro lugar, busque a sua vontade, persiga a sua justiça, e confie que Ele cuidará de suas necessidades. Agora vamos mergulhar em uma das partes mais desafiadoras do Sermão da Montanha. Jesus aborda algo que todos nós enfrentamos diariamente: nossas prioridades e nossa relação com as coisas materiais. Ele diz: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Mateus 6:19-20. Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20. Uau, isso é forte, não é? Jesus está mexendo com algo muito profundo aqui. Ele não está dizendo que é errado ter coisas. Ele está nos desafiando a pensar sobre o que realmente valorizamos, sobre onde estamos investindo nossa vida. Pense nisso por um momento. Quantas vezes nos pegamos correndo atrás da próxima coisa brilhante? O novo celular, o carro mais recente, a roupa da moda? Não há nada inerentemente errado com essas coisas, mas Jesus está nos convidando a olhar além disso. Ele continua com uma frase que é como um soco no estômago: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6:21. Bum! Jesus está dizendo que o que valorizamos molda quem somos. Nossas prioridades não são apenas sobre o que fazemos,
mas sobre quem nos tornamos, e então ele lança o desafio final nesta sessão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Jesus não está dizendo que o dinheiro é mau. Ele está apontando que o amor ao dinheiro, a obsessão por coisas materiais, pode facilmente se tornar um senhor em nossas vidas. Pode nos controlar, moldar nossas decisões, determinar nosso curso de vida. E quando isso acontece, não sobra espaço para Deus. Vamos agora para uma das partes mais famosas do Sermão da Montanha, a oração do Pai Nosso. Jesus diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. Pare por um momento e pense no quão revolucionário é começar uma oração com Pai Nosso. Na cultura daquela época, Deus era visto como distante, temível, e aqui está Jesus nos ensinando a nos dirigir a Deus como um Pai amoroso. Isso muda tudo. Jesus continua: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. Isso não é apenas uma parte bonita da oração, é um compromisso radical. Estamos dizendo: Deus, que a sua vontade, não a minha, seja feita, que o seu reino, sua forma de fazer as coisas, prevaleça em minha vida e no mundo. Então Jesus nos ensina a pedir: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mateus 6:11. Notou algo interessante? É pão nosso, não meu pão. Mesmo em nossas necessidades básicas, Jesus nos lembra que somos parte de uma comunidade, e é de cada dia. Jesus nos encoraja a confiar em Deus diariamente, não a acumular ansiosamente. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12. Uau! Essa é difícil, não é? Jesus está ligando diretamente o perdão que recebemos ao perdão que oferecemos. Ele está dizendo que não podemos esperar experimentar o perdão de Deus se nos recusamos a perdoar os outros. E finalmente, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6:13. Jesus reconhece que a vida é uma luta, que enfrentamos tentações e dificuldades, mas ele nos ensina a depender de Deus, a buscar sua proteção e libertação. Esta oração, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, abrange todos os aspectos da vida. É um modelo não apenas de como orar, mas de como viver. Agora vamos para uma parte do Sermão da Montanha que toca em algo que todos nós enfrentamos: preocupação e ansiedade. Jesus diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Mateus 6:25. Isso é um desafio e tanto, não é? Vivemos em um mundo cheio de coisas para nos preocupar, contas para pagar, prazos para cumprir, relacionamentos para administrar. E aqui está Jesus nos dizendo para não nos preocuparmos. Como isso é possível? Mas note que Jesus não está promovendo a irresponsabilidade. Ele não está dizendo para não planejarmos ou não trabalharmos. Ele está abordando a ansiedade paralisante que pode consumir nossas vidas. Jesus usa exemplos lindos da natureza para ilustrar seu ponto. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6:26. Pense nisso por um momento. Você já viu um pássaro tendo um ataque de pânico sobre onde vai encontrar sua próxima refeição? Claro que não. Eles simplesmente confiam que haverá comida e vão em busca dela. Jesus continua: e por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Mateus 6:28-29. Novamente, Jesus não está promovendo a passividade. Ele está nos convidando a confiar em um Pai amoroso,
que se preocupa conosco ainda mais do que com os pássaros e as flores. Ele está desafiando nossa tendência de ansiedade, de pensar que tudo depende de nós, e nos chama a uma confiança mais profunda em Deus. Pensar que tudo depende de nós, e então vem a conclusão poderosa: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Esta é uma mudança radical de prioridades. Jesus está dizendo: coloque Deus em primeiro lugar, busque a vontade dele, persiga a justiça dele e confie que ele cuidará de suas necessidades. Não é uma promessa de riquezas ou de uma vida sem problemas. É um convite para viver com uma perspectiva eterna, confiando em um Deus que nos ama e cuida de nós. Estamos chegando ao final do Sermão da Montanha, e Jesus termina com uma analogia poderosa. Ele diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as práticas é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25. Essa imagem é incrível, não é? Jesus está comparando seus ensinamentos a uma fundação sólida. Ele está dizendo que viver de acordo com suas palavras nos dá estabilidade e força para enfrentar as tempestades da vida. Mas observe que Jesus não diz: quem ouve estas minhas palavras e concorda com elas, ou quem memoriza estas minhas palavras. Ele diz: quem ouve estas minhas palavras e as pratica. A ênfase está na ação, na aplicação prática desses ensinamentos em nossas vidas. Jesus continua com o contraste: mas quem ouve estas minhas palavras e não as práticas é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Mateus capítulo 7, versículos 26 e 27. A mensagem é clara. Não basta apenas ouvir ou conhecer os ensinamentos de Jesus. Precisamos vivê-los, aplicá-los em nossas vidas diárias, em nossas decisões, em nossos relacionamentos. E note que em ambos os casos, a tempestade vem. Jesus não promete uma vida sem dificuldades para aqueles que seguem seus ensinamentos. A diferença está na capacidade de permanecer firme em meio às tempestades. Esta conclusão do Sermão da Montanha é um chamado à ação. É Jesus dizendo: não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes. Vivam essas verdades, deixem que elas moldem quem vocês são e como vocês vivem. E assim terminamos nossa jornada pelo Sermão da Montanha. Começamos com as bem-aventuranças, que viraram de cabeça para baixo nossas noções de felicidade e sucesso. Exploramos os ensinamentos sobre perdão, amor aos inimigos, oração, julgamento, ansiedade e muito mais. Mas a pergunta que fica é: o que faremos com tudo isso? Como permitiremos que essas palavras transformem nossas vidas? Como construiremos nossas vidas sobre esta rocha sólida? O desafio está lançado. A escolha é nossa. Que possamos não apenas ouvir, mas praticar. Não apenas conhecer, mas viver. Porque é aí que está o poder verdadeiramente transformador do Sermão da Montanha. Agora vamos dar um passo atrás e olhar para o quadro geral. O Sermão da Montanha não é apenas um conjunto de regras ou princípios morais. É um convite para uma forma completamente nova de vida. Jesus está nos chamando para uma revolução do coração. Pense no contraste entre o que Jesus ensina e os valores do mundo ao nosso redor. O mundo diz olho por olho. Jesus diz: ofereça a outra face. O mundo diz: ame seus amigos e odeie seus inimigos. Jesus diz: ame seus inimigos. O mundo diz: acumule riquezas. Jesus diz: acumule tesouros no céu. É como se Jesus estivesse nos dizendo: existe uma maneira diferente de viver, uma maneira que pode parecer loucura para o mundo, mas que na verdade é o caminho para a verdadeira vida, a verdadeira liberdade, a verdadeira paz. Mas não se engane.
Viver assim não é fácil. É um desafio diário. É nadar contra a corrente. É escolher o amor quando seria mais fácil escolher o ódio. É escolher o perdão quando seria mais fácil buscar vingança. É escolher a generosidade quando seria mais fácil ser egoísta. No entanto, Jesus promete que este caminho, por mais difícil que seja, leva à vida abundante. Ele diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Este é o coração do Sermão da Montanha, um chamado para uma vida diferente, uma vida transformada, uma vida que reflete o caráter de Deus. É um convite para sermos sal e luz em um mundo que muitas vezes parece insípido e escuro. Como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida cotidiana? Pegue, por exemplo, o ensinamento de Jesus sobre o amor aos inimigos. Ele diz: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Isso parece impossível, não é? Amar nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Mas e se começássemos pequeno? E se, da próxima vez que alguém nos irritar no trânsito, em vez de xingar ou fazer gestos rudes, fizéssemos uma breve oração por essa pessoa? Senhor, abençoe esse motorista. Talvez ele esteja tendo um dia difícil. Ou pense no local de trabalho. Talvez haja um colega que sempre parece estar tentando sabotar você. E se, em vez de retribuir na mesma moeda, você decidisse fazer algo gentil por essa pessoa? Talvez oferecer ajuda em um projeto ou simplesmente cumprimentá-la com um sorriso sincero. Jesus não está nos pedindo para aprovar o comportamento errado das pessoas. Ele está nos chamando para responder ao mal com bem, para quebrar o ciclo de ódio e retaliação. E quanto ao ensinamento de Jesus sobre não julgar os outros, isso não significa que não podemos discernir entre o certo e o errado. Significa que devemos abordar os outros com humildade e compaixão, reconhecendo que todos nós temos falhas. Na próxima vez que você se pegar julgando alguém duramente, pare e pergunte a si mesmo: que circunstâncias podem ter levado essa pessoa a agir assim? Se eu estivesse na situação dela, como eu agiria? Essa simples mudança de perspectiva pode transformar nossa maneira de ver e tratar os outros. Agora, vamos falar sobre algo que todos nós enfrentamos: preocupação e ansiedade. Jesus diz: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Isso não significa que não devemos planejar para o futuro. Significa que não devemos deixar que a ansiedade sobre o futuro nos roube a paz do presente. É um convite para viver um dia de cada vez, confiando que Deus cuidará de nós. Como podemos colocar isso em prática? Que tal começar cada dia com um momento de gratidão? Antes mesmo de sair da cama, agradeça por 3 coisas em sua vida. Isso ajuda a estabelecer um tom positivo para o dia e nos lembra das bênçãos que já temos. Quando a ansiedade bater, e ela vai bater, tente este exercício. Pare por um momento, respire fundo, pergunte a si mesmo: isso que estou preocupado é algo que posso controlar? Se for, faça um plano de ação. Se não for, entregue a Deus em oração. Lembre-se das palavras de Jesus: observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus capítulo 6, versículo 26. Deixe que essa verdade afunde em seu coração. Você é valorizado, você é amado, você é cuidado. E quanto à oração? Jesus nos ensinou o Pai Nosso como um modelo. Que tal incorporar essa oração em sua rotina diária, não apenas recitando as palavras, mas refletindo sobre cada frase? Pai Nosso. Lembre-se de que você tem um Pai Celestial que o ama,
venha o teu reino. Comprometa-se a viver os valores do reino de Deus hoje. O pão nosso de cada dia. Confie em Deus para suprir suas necessidades. Agora, vamos falar sobre a tentação. Jesus aborda isso no Sermão da Montanha de uma maneira muito direta e francamente desconfortável. Ele diz: se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Mateus capítulo 5, versículo 29. Espera aí, Jesus está realmente nos dizendo para arrancar nossos olhos? Não, ele está usando uma hipérbole, um exagero deliberado, para enfatizar um ponto importante. O ponto é este: devemos levar o pecado a sério e estar dispostos a tomar medidas drásticas para evitá-lo. Então, como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Bem, pense nas coisas que frequentemente o levam à tentação. Talvez sejam certos sites na internet, ou determinados programas de TV, ou talvez certas pessoas ou lugares. Jesus está dizendo: seja radical em lidar com essas fontes de tentação. Se certos sites são um problema para você, instale um bloqueador. Se certas pessoas sempre o influenciam negativamente, talvez seja a hora de reavaliar essas amizades. Isso não é fácil, pode envolver sacrifício, pode significar desistir de coisas que você gosta. Mas Jesus está dizendo que vale a pena. Ele está dizendo que nossa pureza espiritual, nossa integridade moral, é mais importante do que qualquer prazer temporário que o pecado possa oferecer. E lembre-se, não estamos nessa luta sozinhos. Jesus nos ensinou a orar. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus capítulo 6, versículo 13. Podemos e devemos pedir a ajuda de Deus para resistir à tentação. Vamos agora falar sobre algo que todos nós fazemos todos os dias: falar. Jesus tem muito a dizer sobre nossas palavras no Sermão da Montanha. Ele diz: eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Mateus capítulo 12, versículo 36. Isso coloca nossas conversas diárias em uma perspectiva totalmente nova, não é? Jesus está enfatizando o poder das nossas palavras. Elas não são apenas sons que saem de nossas bocas. Elas têm o poder de construir ou destruir, de curar ou ferir. Então, como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Que tal fazer um jejum de fofoca por uma semana? Desafie-se a não falar mal de ninguém, nem mesmo de forma brincalhona ou inofensiva. Em vez disso, procure maneiras de usar suas palavras para encorajar e edificar os outros. Jesus também fala sobre juramentos. Ele diz: eu, porém, lhes digo, não jurem de forma alguma. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Mateus capítulo 5, versículos 34 e 37. O ponto aqui não é tanto sobre juramentos formais, mas sobre integridade em nossas palavras e ações. Jesus está dizendo: seja uma pessoa de palavra, que suas promessas e compromissos sejam tão confiáveis que você não precise reforçá-los com juramentos. Na prática, isso significa cumprir o que você diz que vai fazer, ser honesto mesmo quando é difícil, e admitir quando você está errado, em vez de tentar encobrir com mais palavras. Lembre-se, nossas palavras são um reflexo do nosso coração. Jesus diz: pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. Portanto, cultivar um coração cheio de amor, compaixão e verdade é a chave para uma comunicação que honra a Deus e abençoa os outros. Agora vamos falar sobre algo que todos nós fazemos, mas que muitas vezes não pensamos muito a respeito: julgar os outros. Jesus tem palavras fortes sobre isso no Sermão da Montanha. Ele diz: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. À primeira vista, isso pode parecer que Jesus está dizendo que nunca devemos fazer julgamentos morais. Mas não é isso.
Ele está advertindo contra o julgamento hipócrita, contra a tendência que temos de ver os erros dos outros enquanto ignoramos os nossos próprios. Jesus ilustra isso com uma imagem vívida. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Mateus capítulo 7, versículo 3. Imaginem só uma pessoa com uma viga enorme saindo do olho, tentando tirar uma lasquinha minúscula do olho de outra pessoa. É absurdo, não é? E é exatamente esse o ponto de Jesus. Então, como podemos aplicar isso em nossa vida diária? Aqui estão algumas sugestões práticas. Pratique a autorreflexão. Antes de apontar os erros dos outros, examine seu próprio coração. Pergunte a si mesmo: estou cometendo o mesmo erro ou algo semelhante? Cultive a empatia. Quando você se pegar julgando alguém, tente se colocar no lugar dessa pessoa. Que circunstâncias podem ter levado a esse comportamento? Lembre-se de sua própria necessidade de graça. Todos nós cometemos erros. Todos nós precisamos de perdão. Deixe que essa consciência o torne mais compassivo com os outros. Quando for corrigir alguém, faça isso com humildade e amor. O objetivo não é condenar, mas restaurar. Pratique o que os psicólogos chamam de curiosidade compassiva. Em vez de julgar, pergunte-se: o que está acontecendo com essa pessoa? Como posso ajudar? Jesus não está dizendo que nunca devemos discernir entre o certo e o errado. Ele está nos chamando para abordar os outros e a nós mesmos com humildade, compaixão e graça. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe.